Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Edson Torres, a Demissão Canadá, Projeto Restaurando Vidas. Nesta manhã de quarta-feira, quero louvar a Deus por estarmos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco na Palavra de Deus. Quero te convidar nesta manhã para ler comigo um trecho do Evangelho de Jesus Cristo aqui, em Mateus, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 24, Jesus ele vai falar aqui sobre a nossa vida e ele usa para exemplificar a nossa vida, a estabilidade que nós temos que ter em nossa vida espiritual, a firmeza que nós temos que ter na nossa vida espiritual. Ele vai fazer uma comparação com uma construção, com uma casa que está sendo edificada, e ele então vai falar sobre aquela parte que dá a estrutura, que dá a estabilidade para essa edificação, que é a fundação. Como alguém que vem da construção, da engenharia, já dei aula por quase 5 anos, eu sei a importância que a edificação ela coloca sobre a fundação. Uma obra sem uma boa fundação, ela não suporta, ela não fica de pé, ela precisa estar bem fundamentada, ela precisa estar segura para que ela possa se sustentar de pé. Então vamos ler aqui Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Veja aqui que Jesus ele vai traçar duas formas de edificação, duas formas de fundação. A primeira foi edificada sobre a rocha. E ele diz então que veio, transbordaram os rios, o vento soprou, ou seja, demonstrando que para todo tipo de edificação haverá alguma coisa que virá contra ela para testar a sua resistência, para testar se ela realmente está fundamentada, se ela tem uma fundação bem sólida e se ela vai suportar ficar de pé. Então nós vemos que o que Jesus está falando aqui é sobre a nossa vida. Sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. E eu quero te perguntar como é que está o fundamento da sua vida? Como a sua vida está edificada? Nós estamos terminando este ano de 2020 e talvez a nossa edificação não está de pé como deveria estar. Talvez a nossa vida não está como nós gostaríamos que estivesse. A causa disso pode ser porque não há uma fundação bem sólida, uma fundação bem segura. Ele diz assim, olha, portanto todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, essa é uma das razões para a fundação estar bem sólida. Ouvir a palavra de Deus e as praticar. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que nós devemos ouvir e colocar em prática. Então esse homem, Jesus disse que compará-lo-á a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse homem cavou fundo, ele trabalhou, ele buscou até que ele encontrou uma rocha firme e ali ele lançou os fundamentos da sua casa. Na nossa vida também tem que assim ser dessa maneira. Nós precisamos lutar, precisamos buscar para fundamentar a nossa vida sobre algo que realmente é sólido, sobre algo que realmente nos dará segurança. Muitos de nós talvez estamos fundamentando a nossa vida sobre coisas que são supérfluas, coisas que são passageiras, a beleza, o dinheiro, os prazeres e tantas outras coisas que são coisas que não dão solidez à nossa vida. E aí então nós vemos pessoas caindo, pessoas frustradas, porque colocaram a sua segurança, colocaram a sua esperança em coisas que não podia trazer a segurança que elas necessitavam. E é sobre isso que Cristo está falando. Ele está dizendo que quem ouve a sua palavra e então as pratica é como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E vem o vento, transborda o rio, mas ela não cai, ela está de pé. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a areia não tem solidez,
A areia não suporta nada. Aquele que edifica sua casa sobre a areia, a tendência é que a sua casa espiritual desmorone. Quando vier a chuva, quando vier o vento, ele não vai suportar. Nesta manhã eu quero te dar um conselho. Edifique a sua casa sobre um fundamento sólido, sobre a palavra de Deus, sobre Cristo, que é a rocha verdadeira que sustenta a nossa vida. Talvez você tenha sustentado a sua vida, colocado a sua confiança, a sua esperança em coisas que não podem te dar a solidez que você precisa. Mas nesta manhã, fale com Jesus, peça para que Ele venha dar solidez à sua vida, solidez ao seu casamento, rigidez, força, para que você possa suportar as intempéries, as tempestades, ainda que o rio possa transbordar, ainda que a situação possa ficar difícil, que Ele seja a sua sustentação, que Ele seja a sua segurança, que Ele seja a minha segurança, que nós nele possamos colocar a nossa fé. Não coloque a sua fé em homens, não coloque a sua fé no dinheiro, não coloque a sua fé na sua saúde, na fama, na riqueza, na beleza, em nada dessas coisas, porque tudo isso é passageiro. Coloque a sua fé, a sua esperança em Cristo, porque Ele morreu naquela cruz para nos dar certeza de vida eterna, para nos dar uma esperança que não acaba, uma esperança que não passa com o tempo, que não vence, que não envelhece, mas a esperança que nós temos em Cristo, ela é duradoura, ela é eterna. Portanto, coloque a sua vida, a sua casa espiritual, a sua família, tudo que você tem, a sua esperança, coloque em Cristo. Tire a sua esperança da sua própria capacidade. Não pense que por nós sabermos fazer alguma coisa, nós temos condições de controlar a nossa vida. Esse ano de 2020 tem provado para nós que nós não temos controle de nada, que nós não podemos garantir nada, mas Deus está no seu trono. Ele é poderoso, Ele é inabalável. Coloque a sua esperança, a sua confiança em Cristo. Edifique a sua casa sobre um fundamento sólido, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Comece buscando na sua palavra, como Ele disse, ouvindo a sua palavra e passando a praticar a sua palavra. Não seja, como a Bíblia diz, somente um ouvinte esquecido, que entra no ouvido e sai para o outro, mas comece a praticar a palavra de Deus. Comece a praticar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ao invés de fazer promessas para o próximo ano, que não pode cumprir, porque 2020 nos provou isso, que as promessas que nós fizemos para 2020 não seríamos capazes de cumprir, porque não está no nosso controle. Não faça esse tipo de promessa, mas sim faça um compromisso de passar a ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas como eu vou conseguir fazer isso? Com a ajuda dele, com a ajuda do Espírito Santo. Peça que Ele te ajude, peça que Ele te dê força. Ore a Ele, porque é Ele quem nos dá força. É Ele quem aumenta a nossa fé. É Ele quem nos dá condições de servir a Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua quarta-feira. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fique em paz, em nome de Jesus.